que é ser moderado, segundo a Bíblia. Para aqueles cristãos, quando eu digo cristãos, estamos falando de católicos e evangélicos, porque de ambas as alas há quem defenda a permissividade para se beber com moderação, argumentando que a Bíblia proíbe apenas a embriaguez. Então, se não se embriagar, está permitido. Então, no primeiro estudo, nós falamos a respeito do álcool e daquilo que ele provoca no organismo de qualquer ser humano, e falamos da diferença da bebida alcoólica, da bebida não alcoólica na Bíblia, que ela difere sim uma da outra, que nem tudo é vinho, conforme uma leitura superficial possa nos sugerir. E hoje nós vamos falando então para aqueles que acham que pode beber com moderação, o que é a moderação, segundo a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de ler Eclesiastes capítulo 2. Quem escreveu Eclesiastes? Salomão. E Salomão é conhecido por qual característica? O que ele foi mais do que todos? Sábio. Então nós vamos ver o que Salomão, o homem mais sábio, excetuando Jesus, o que ele diz no capítulo 2 de Eclesiastes, o versículo 3. Salomão diz assim: busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Em qual Bíblia está entre parênteses? Entre parênteses essa parte, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Então, várias Bíblias aí estão essa parte entre parênteses. Imagina pegar uma cópia original em pergaminho, que foi escrito em papiro, dificuldade de ler, dificuldade de observar ali, de traduzir ou de copiar literalmente o que está escrito. Então, havia essa situação quando tinha dificuldade de interpretação, quando tinha dificuldade de leitura, isso acontecia. Então, esse regendo, porém, o meu coração com sabedoria, não está em algumas cópias de originais. Então, vamos ler sem parêntese. Busquei no meu coração como me daria ao vinho e como reteria a loucura, porque é o mais lógico. Até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Então a gente sabe que o livro de Eclesiastes é um livro de pensamentos. Salomão já está velho, escreveu Eclesiastes quando já na sua fase da velhice. E aqui ele fala das suas observações, o que ele observou segundo a sua vida. Então ele diz: busquei no meu coração como me daria o vinho e como reteria a loucura. Veja que coloca o vinho com a loucura. Como que eu posso beber vinho e reter a loucura? Então o vinho aqui, conforme nós falamos terça-feira passada, os dois tipos de vinho, o embriagante e o não, o Iaim e o Tirosh. Aqui é o Iaim. Ele está dizendo: busquei no meu coração como me daria ao vinho embriagante e reteria a loucura. E aí ele vai tendo algumas conclusões. O livro de Eclesiastes é de suas observações da vida, de suas ponderações. Aí nós vamos ver no versículo 17 uma das conclusões que ele tem. Uma das conclusões que ele tem. Versículo 17. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Então os irmãos se lembram que nós falamos a respeito também de Provérbios 31:6, onde supostamente se recomendaria o vinho a quem está aflito, a bebida forte a quem está amargoso de espírito. Aqui, com essa conclusão, Salomão está dizendo: não resolve nada, porque mesmo se dando ao vinho para ver como que ele reteria a loucura, mesmo assim ele vai concluir. O versículo 17 é um dos versículos conclusivos dos pensamentos do homem mais sábio. E dentre essas conclusões ele vai dizer: tudo é vaidade e aflição de espírito. Quer dizer, o vinho não resolveu o problema da aflição de espírito. O vinho não resolveu o problema do vazio da vida. Ele diz: tudo é vaidade. Vaidade é um termo que vem de vão, de vazio. Tudo é vazio. Ele diz: eu aborreci esta vida. E nós não estamos falando de um homem que passou necessidades. Nós não estamos falando de um homem que não teve emprego, que era de família pobre, que teve uma série de carestias em sua vida. Não, nós estamos falando de um dos reis mais ricos da terra. Salomão sentava literalmente em ouro. Salomão, ele andava literalmente em ouro. E mesmo assim ele disse: aborreci esta vida. Salomão não tem falta de absolutamente nada aqui desta terra. Então, para aqueles que defendem que apenas a embriaguez é o pecado, então se não se embriagar, pode beber, porque aí há um controle. E é interessante que as pessoas sempre têm dificuldades de querer entender exatamente aquelas passagens que são difíceis para a vida delas.
e não para o entendimento. É sempre naquilo que nós temos uma inclinação que nós vamos dizer, eu não estou entendendo muito bem isso aqui. É natural, é inerente à nossa natureza. A maioria das pessoas acha que pode beber com moderação, que não pode embriagar. O que elas entendem por moderação? Elas acham que moderação é a permissão para se praticar um pouco. Se moderação fosse permissão para praticar um pouco, não tudo ou não muito, o que seria então o errado? Fumar um cigarro inteiro ou metade do cigarro? Vamos fumar com moderação. Quem que regulamenta isso? A moderação é o quê? Seria meio cigarro ou 2/3 de cigarro? Quem que vai dar esses limites? Então não tem como a gente colocar a moderação como uma permissão para se praticar um pouco, porque a moderação, ela sempre é aplicada àquilo que é mal, porque aquilo que é bom não precisa ter moderação. Então, nesse sentido, moderação na Bíblia não é permissão para se fazer um pouco daquilo que é mal, porque moderação, entendam, sempre vai estar atrelado a algo que é mal. A gente vai ter que se controlar por causa do mal. O que é bom a gente tem que praticar. Não tem limite para fazer o que é bom. Então, se é mal, a Bíblia permite fazer com moderação o que é mal? É isso? Porque seria isso no entendimento das pessoas. Porque nós mostramos aqui, cientificamente, que o álcool é mal se for ingerido. Ele é mal, ele não faz nada de bom, ele não tem nada de bom na ingestão. Ele pode ser usado de outras formas, mas na ingestão ele não tem nada de bom. Então, beber ou ingerir o álcool é mal. Então a Bíblia permite fazer um pouco do que é mal, é isso que é moderação? Quem que coloca agora esse limite na moderação? Então o que as pessoas entendem? Que a moderação é a permissão para se praticar um pouco. Se a moderação ela é atrelada sempre àquilo que é o mal, porque o bom não precisa de moderação, então não é lógico, segundo a Bíblia, eu entender que eu posso praticar um pouco daquilo que é mal. Então moderação, o que ela impõe, que é um limite, pelo fato de ser algo mal, a bebida não é boa, por exemplo. Então, moderação, segundo a Bíblia, não é permissão para se fazer um pouco. Moderação, segundo a Bíblia, é para evitar o mal. Isso é moderação. Não é para fazer um pouco, é para não ser praticado. Então, o argumento de que a Bíblia supostamente permite beber moderadamente, apenas porque não existe nenhum texto dizendo que é proibido beber. Esse já é um argumento de muitos cristãos que querem beber, mas eles unem aquele apelo publicitário: beba com moderação. Já ouviu essa propaganda? Eles fazem todo aquele comercial da bebida e no final, beba com moderação. Os crentes acham que aquilo é um versículo bíblico. Beba com moderação. Amém. Aquela moderação não é a mesma moderação bíblica. Aliás, há uma diferença abismal entre uma coisa e outra. Enquanto o apelo diz beba, está dizendo pratique o que não é bom, mas com moderação. Porque primeiro nós provamos que o álcool não é bom. Depois que nós falamos das afirmações médicas a respeito do álcool, se alguém acha que ainda é bom, então não tem mais nada para discutir com ninguém. E depois mostramos na Bíblia a diferença entre uma coisa e outra. Beba, pratique o que não é bom com moderação. Pratique o que não é bom um pouco. Mas o ser moderado, segundo a Bíblia, se não é bom, não pratique. Moderação, segundo a Bíblia, se não é bom, não pratique. Não é a mesma moderação que o mundo prega. Se não é bom, pratique só um pouco, já que não é bom. Mas um pouquinho pode. Um pouquinho do pecado pode. Mas é claro que a carne, nós estamos falando de carnalidade, mas a carnalidade dos santos. Claro que a carne dos santos, moderados, vai dizer, não está na Bíblia. Então não pode se tornar doutrina, porque essas pessoas estão muito preocupadas mesmo com doutrina. Se tem uma preocupação de quem quer beber, é doutrina bíblica. Isso é uma prioridade na vida deles. Mas, meus irmãos, não há como contradizer a Bíblia. E segundo ela, moderação não é endosso para fazer um pouco. Moderação é alerta para não fazer, porque se é bom, não precisa moderar. Nós vamos ler Gálatas, capítulo 5, para nós vermos quais são as virtudes do fruto do Espírito. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Temperança. Então aqui no fruto do Espírito tem 9 virtudes. Uma delas é a temperança. A palavra temperança pode ser traduzida por moderação, pode ser traduzida por domínio próprio, pode ser traduzida por autocontrole. Esses são sinônimos graças à riqueza da nossa língua portuguesa. Mas no original, no grego, se tratando do Novo Testamento é sempre o grego,
termo usado para temperança, moderação, domínio próprio, autocontrole é encrateia. Encrateia. Apesar de todos esses sinônimos que não estão errados, são sinônimos possíveis e corretos, faltou a tradução imediata do termo. Toda palavra tem uma tradução imediata, mas como para a língua que ela é traduzida tem possibilidades de versões, para facilitar o entendimento, às vezes se coloca uma outra possibilidade de tradução, que também não está errado. Mas a primeira tradução, a palavra mais correta, mais adequada aqui, no lugar de temperança, que pode ser moderação, domínio próprio, autocontrole, é abstinência. Essa palavra encrateia, ela vai estar também escrita na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 6, é escrito assim: e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. Quando a gente fala de Gálatas, quem escreveu Gálatas? Paulo. Quem escreveu as cartas de Pedro? Pedro. Ambos os apóstolos usaram a mesma palavra no original. É importante esse tipo de informação para ver que era o que eles falavam. Temperança, moderação, domínio próprio, são sinônimos, são válidos, mas a palavra é abstinência. Então, se nós lermos novamente 5:22 de Gálatas, quando fala de temperança, vai falar de moderação? Sim. Vai falar de domínio próprio? Sim. De temperança? Sim. De autocontrole? Sim. Mas está se referindo ao quê? Praticar um pouco que é mal ou se abster. Abstinência. Significado. Olha como o Google é abençoado. De abster. O Google diz que o significado de abster é privar-se. Ou privar. Privar é fazer um pouco. Privar-se do exercício de qualquer função ou direito. É impedir-se. Porque a abstinência vem de abster, não é? A abstinência é a prática de abster-se. Eu vou me abster de alguma coisa. Então, estamos falando de bebida. Moderação não é beber um pouco. Moderação na Bíblia é abster-se, é não fazer o que é mal. Tem aqui semelhantes, olha o que o Google me dá, semelhante. Vou falar mais sinônimos do que abster. Vamos ver se algum dos sinônimos de abster me dá a entender que eu posso fazer um pouco. Já que eu estou traduzindo temperança, que é moderação. Primeira tradução que o Google dá, abstinência. Abster-se, dispensar. Então o que você faz com a bebida? Você bebe um pouco ou você dispensa? Moderação segundo a Bíblia. Lembra? Beba com moderação não é versículo bíblico, é propaganda de bebida. Dispensar, prescindir, abdicar, abjurar, abnegar, afrontar, argumentar, censurar, combater, confutar, contestar, contraditar, contradizer, contrapor, contrariar, deixar, desacolher, desconvir, desprezar, diferir, discordar, discrepar, divergir, enjeitar, impugnar, indeferir, largar, negar, objetar, obstar, questionar, rebater, rechaçar, recusar, refugar, refutar, rejeitar, renegar, renunciar, repelir, reprovar, repudiar, repugnar, resistir, vetar. Preciso continuar o estudo? Isso aqui são sinônimos da palavra abster, de onde vem a abstinência, que é a primeira tradução da palavra encrateia, que se traduz para nós como moderação, como temperança, como domínio próprio, como autocontrole. Isso aqui eu estou colocando para que os irmãos saibam que a moderação, segundo a Bíblia, não é a mesma moderação da propaganda de bebida alcoólica. Moderação, segundo a Bíblia, que fique bem claro, é não fazer aquilo que é mal. Vamos entender. Pedro está falando, segundo Pedro, ali onde nós estamos, capítulo 1, versículo 6, quando ele se utiliza dessa expressão, que vem para nós traduzido como temperança, que significa imediatamente abstinência, o apóstolo Pedro está ativando uma reação em cadeia de virtudes que devem por nós serem desenvolvidas. Percebam, versículo 3, está falando de Cristo, né? Versículo 1, versículo 2. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina,
havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aí ele diz no versículo 5: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, acrescentai à virtude a ciência, acrescentai à ciência a temperança. Veja que é uma reação em cadeia de virtudes que nós aqui temos que ser diligentes. Então, acrescentar a fé à virtude, acrescentar a virtude à ciência, acrescentar a ciência à temperança, acrescentar a temperança à paciência a piedade o amor fraternal e o amor fraternal a caridade. Então, o que nós estamos aprendendo com a Bíblia Sagrada? Que nós, pela virtude de Cristo, versículo 3, pelo seu poder, pela sua glória, nós fomos tirados, nós escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então existe uma corrupção no mundo. E é através de que há essa corrupção? O mundo, ele não se corrompe por se corromper. Simplesmente. Quando a gente fala de mundo aqui, é cosmos, a palavra original que fala de sistema, fala de humanidade, não o planeta em si. Por isso que a Bíblia vai nos dizer que essa corrupção se dá pela concupiscência. É a concupiscência humana que se produz a corrupção que há no mundo. Concupiscência é exatamente o oposto de abstinência. Concupiscência é um desejo desenfreado, é um desejo sem controle. Concupiscência é um desejo carnal que nós não controlamos. Então, o que a carnalidade diz? Beba com moderação. O que a concupiscência diz? Beba com moderação. O que a abstinência diz? Não beba. Porque eu bebia quando? Quando eu fazia parte desse mundo que se corrompe pela minha concupiscência. Mas, o que aconteceu comigo? Aqui diz que eu escapei. Agora eu sou participante da natureza divina. Nós escapamos dessa corrupção, nós fomos tirados desta corrupção. Versículo 4, final. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Não fomos nós que escapamos, óbvio, ele está falando aqui da obra que Jesus fez, ele nos tirou dessa condição. Então, quando eu estava naquela velha condição, era a minha concupiscência que me dominava. Agora eu não estou mais lá naquela condição. Jesus me tirou de lá. Agora eu não ando mais pela concupiscência, mas pela abstinência. Eu me abstenho do que é mal. Isso é moderação. Aí é para desencadear uma série, como eu falei, de virtudes. Versículo 5. Vós também, veja que essa responsabilidade é nossa. Ponha nisto mesmo toda a diligência, ou seja, se dedique a isso. Agora é a tua parte. Você não conseguia escapar do mundo, da corrupção do mundo. Você não conseguia escapar dos seus desejos carnais, da sua concupiscência. Eu não conseguia. Mas Jesus, pela sua virtude e glória, me tirou de lá. Te tirou de lá. Essa parte que nós não conseguíamos, ele fez. Mas agora tem a parte que nós temos que colocar a nossa diligência. Agora é nossa responsabilidade, não é dele. No que? Versículo 5. Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, toda a sua dedicação agora a isto. No que? Acrescente a sua fé a virtude. Tudo que é bom, tudo que é virtuoso. Acrescente agora a sua fé em Cristo. Tudo que é virtuoso. Qualquer coisa que é mal, tire, renuncie. Sinônimos: deixe, desacolha, censure, refugue, recuse qualquer coisa que não seja virtuoso. Se não tem virtude, não vai agregar a sua fé em Cristo, recuse. Isso é moderação. Eu tenho o poder agora de moderar. Isso é bom, isso não é. Eu vou moderar. O que é bom eu pratico, o que não é, eu não pratico. Isso é moderação. Moderação, segundo o mundo, é fazer um pouco. Moderação, segundo a Bíblia, é se é mal, não faça. Acrescente a fé à virtude. A virtude à ciência. Ciência ali é conhecimento. Acrescenta a virtude conhecimento. Cada vez mais. Cresça na graça e no conhecimento. E ao conhecimento, aí você vai acrescentar ao conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais conhecimento eu tenho, eu vou ter mais discernimento. Eu vou saber mais o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é luz, o que é treva. Quanto mais conhecimento eu tiver, eu vou acrescentar a esse conhecimento a temperança. Eu acrescento ao conhecimento a abstinência. Porque quanto mais eu souber o que é e o que não é, eu vou conseguir me colocar, me comportar. Isso é moderação. Eu vou acrescentar a moderação ao meu conhecimento. Quanto mais eu conhecer, mais
saber, decidir e escolher, terei. Não precisa ter um versículo dizendo: é proibido beber bebida alcoólica. A Bíblia não é apenas para ser lida, é para ser meditada. Pela lógica do Jesus que você conhece, do Jesus bíblico, do Jesus santo, do Filho de Deus, pela lógica do básico que você conhece a respeito de Jesus, ele daria bebida alcoólica a alguém? Pela lógica, são coisas básicas. A Bíblia não é apenas para ser lida, é para ser meditada. E veja como tem uma facilidade, um recurso tão básico, tão acessível a qualquer um hoje, para se entender melhor qualquer texto bíblico. Então Pedro está dizendo que nós temos que ser diligentes em acrescentar essas virtudes à nossa fé, uma vez que aquilo que nós não podíamos fazer, Jesus fez. Por que nós somos doutrinados assim pela Bíblia? É para então que através desse conhecimento nós nos abstenhamos do que é patentemente mal, do que é visivelmente mal, do que eu já sei, que é ao conhecimento que eu acrescento a abstinência. É ao conhecimento que eu vou decidir melhor a respeito das coisas. Então, se eu sei que é mal, eu vou ser moderado. Segundo a Bíblia, ser moderado, então, é não fazer, não praticar, se eu sei que é mal. Então, a partir do instante que nós adquirimos esse conhecimento, o próximo passo é fazer melhor as nossas escolhas. Fazer a escolha correta é exatamente a moderação na prática. Se eu sei que é mal, eu escolho não fazer, porque se escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo, nós devemos fazer de tudo para não voltarmos àquela condição. Agora é nossa responsabilidade isso. Sair de lá, nós não conseguimos, nós fomos tirados. Agora, não voltar para lá é nossa responsabilidade. Não voltar a viver segundo as concupiscências é nossa responsabilidade. E se a minha carne diz para eu fazer alguma coisa, isso é concupiscência. É minha responsabilidade agir contra a minha carne. Vou buscar em Deus cada vez mais capacitação para eu não ser dominado pelas minhas concupiscências. Porque ainda estamos em carne. E Ele vai nos capacitando a resistir tudo que é mal. Então, moderação, segundo a Bíblia, é não fazer e não fazer um pouco só, se tal coisa é má. Ainda há outro termo que é usado para moderação na Bíblia, foi menos usado, mas também é usado, e que clareia um pouco mais a questão desse entendimento. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Segunda carta de Paulo a Timóteo é o último livro que ele escreveu. Paulo aqui já é um homem idoso, mas ele vai ser condenado à morte por Roma. Então ele escreve a segunda carta a Timóteo, que é praticamente uma carta de despedida, isso está muito claro no capítulo 4, e ele vai animar Timóteo. Timóteo é seu filho na fé. Ele trouxe Timóteo para a sua equipe missionária, desde que Timóteo era um jovem. E aqui, Timóteo já não é mais tão jovem, já é um homem, já é pastor de igreja. E Paulo vai animar Timóteo ao ministério, porque Paulo sabia, por Deus, que ele havia acabado a sua carreira, tinha guardado a sua fé, tinha combatido o bom combate. Então ele anima a segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta de ânimo a Timóteo. E ele vai dizer: Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Olha a palavra moderação. Paulo usou outro termo para a palavra moderação, ele usou sofronismo. Sofronismo, prisão. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de prisão. O que isso quer dizer? O que tem a ver com moderação? Eu disse que, na verdade, isso aqui só vai clarear mais o nosso entendimento, não vai complicar. Nós vamos seguir uma lógica bíblica. Esse termo ali, sofronismo, assim como em crateia pode significar moderação, temperança, domínio próprio, autocontrole. Mas a primeira tradução é abstinência, assim como sofronismo, a primeira tradução é prisão, ela pode ser traduzida também sensatez. Poderia estar escrito ali autocontrole também. Poderia estar escrito saúde mental, sobriedade, até agir com sabedoria. Então Paulo está dizendo, Deus nos deu esse espírito de sensatez, de sobriedade, de autocontrole. Nós podemos agir com sabedoria. Deus nos deu saúde mental para nós entendermos o que é mal, o que é ruim, o que é bom e o que a gente pode praticar, o que a gente não pode. Mas por que ali, por exemplo, a palavra pode ser prisão? Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito aprisionado. Fica complicado entender assim? Fica, mas não podemos negar que essa é a tradução imediata. E podia ser o que a igreja primitiva entendia quando lia. No entanto,
O que quer dizer exatamente quando se usa essa expressão e o que tem a ver para nós a respeito do nosso tema? Muito provavelmente, pelo fato de Paulo estar se despedindo de Timóteo, ele está encerrando a sua carreira, ele vai encorajar o seu pupilo a resistir ao mais terrível ataque maligno. Paulo não vai estar mais ali para aconselhar, para confortar, para dar aquele apoio para Timóteo. Então ele vai dizer, fica firme. Ter um espírito aprisionado, ou Deus dar um espírito aprisionado, isso tem um sentido de comprometimento. Isso significa convicção. Ter ou estar preso, expressões que Paulo usava. Muitas vezes ele dizia, eu estou preso em Cristo, estou aprisionado por Cristo. Ele falou isso em 2 Timóteo 1,8, 2 Timóteo 2,9, ele falou isso em Efésios 3,1, ele falou isso em Efésios 4,1, ele falou isso em Filipenses 3,12, ele falou isso em Colossenses 4,10, ele falou isso em Filemão 1,9. O fato dele estar comprometido com Cristo dessa forma. Ele estava dizendo assim, eu estou preso em Cristo, estou amarrado em Cristo. Ele nos deu essa possibilidade. Porque se nós não estivermos dessa forma, nessa condição em Cristo, se Cristo não nos segurar dessa forma, nós não conseguimos. Tanto que a gente vê aqui, voltando para 2 Pedro, qual é a próxima virtude que nós temos que acrescentar à temperança. O versículo 6 diz, de 2 Pedro 1, que nós temos que acrescentar ao conhecimento, a temperança, nós temos que acrescentar ao nosso conhecimento a abstinência. E o que nós temos que acrescentar à temperança, ou à abstinência ou moderação? A paciência. E paciência aí tem literalmente o sentido de perseverança, de continuidade, de se manter no propósito. Veja que há uma interligação, um nexo lógico. Paulo está dizendo que com relação a estar preso, tem um sentido de estar convicto disso. Pelo menos para Paulo, tinha essa convicção de que ele tinha esse desejo até de estar amarrado em Cristo. Para ele não havia nenhuma surpresa, não havia nenhuma estranheza em dizer que ele estava nessa condição, de estar assim em Cristo. E tanto que ele folgava dessa condição, ele não achava estranho Deus ter dado a ele essa convicção tão forte a ponto de ele achar que ele está preso em Cristo. Porque daí ele faz a questão, talvez, da ponderação do custo-benefício. Quando ele estava preso no mundo e agora preso em Cristo. Prisão no mundo, escravidão. Prisão em Cristo, liberdade. Prisão no mundo, concupiscência. Prisão em Cristo, libertação das concupiscências. Prisão no mundo, domínio da carne. Prisão em Cristo, domínio do Espírito. Lembrando que Salomão disse que ia tentar agir com sabedoria, se dando ao vinho. E depois ele disse, é tudo aflição. Não resolve. Como em Provérbios 31:6, equivocadamente interpretado como uma permissão, e nós vimos que um capítulo de 31 versículos não pode ser interpretado por causa de um versículo. Não vale, ele diz, não vale. Para o aflito, não é o vinho que vai resolver o problema. Mas para aqueles que já estão predispostos a continuar na concupiscência, mesmo dizendo que estão em Cristo, aqueles que conheceram a verdade, Cristo tirou da corrupção que há no mundo, que era pela própria concupiscência da pessoa. Jesus tirou ele dessa condição, mostrou a verdade. Mas se a pessoa não quer aplicar sua diligência a essas virtudes, que essa agora é a responsabilidade dela, também ela tem essa liberdade, porque não é uma liberdade, mas tem esse poder de escolha. No nosso poder de escolha nem Deus interfere. Então se a pessoa que tem a predisposição, porque ela acha difícil largar algo que alimenta a sua carne, não há muito o que dizer. Nós temos que deixar o Espírito trabalhar. Vamos argumentar, e como eu vi pessoas argumentando que se não pode consumir o álcool, o vinho alcoólico, então não pode consumir café, não pode consumir chocolate. Vejam bem onde vai a mentalidade humana, a ponto de colocar em paralelo álcool, café e chocolate. Veja que as pessoas não estão com disposição mesmo de se converter, de mudar de vida. Dizer que o café é tão prejudicial quanto o álcool, meus irmãos, aí já é desonestidade. Dizer que o chocolate vai causar tanto mal a uma pessoa como o álcool, aí é desonestidade. Tem lá os seus problemas? Tem, claro. Vamos cuidar. Açúcar, gordura, cafeína, claro que tem os seus males. Mas comparar o malefício do álcool, isso só mostra uma indisposição de se realmente entender aquilo que não é complexo, que não é complicado. E a minha função é ensinar, apenas ensinar. Não temos o poder de controlar a vida de ninguém.
É inconstitucional eu entrar pela porta da sua casa e dizer que você não pode fazer alguma coisa. Estou ferindo a Constituição. Na Constituição, o seu lar é um reduto inviolável. É você que vai decidir o que você vai fazer lá dentro. Nós apenas orientamos. É a pessoa que depois vai, após adquirir o conhecimento, você creu em Jesus, está na presença de Deus, então você tem agora essa fé. Acrescente essa fé a coisas boas, virtudes. Acrescente essas virtudes, ciência, vai atrás de conhecimento agora. Nós conhecemos Jesus, vamos aprender mais, vamos conhecer mais, vamos acrescentar ao conhecimento. Ao conhecimento, eu vou acrescentar, então, a moderação, a temperança, a abstinência. Ou seja, quando nós estudamos a Bíblia, nós estamos acrescentando conhecimento. E o que vamos fazer com esse conhecimento? Caberá a cada um. Então, se a gente vai falar com pessoas que colocam café, chocolate, cachaça no mesmo grupo, ou para pessoas que Provérbios 31 só tem o versículo 6, a gente não tem muito o que falar, porque a Bíblia mostra que fruto da vide não é vinho. A não ser que a uva é a única fruta que quando se espreme não sai suco. Você espremeu a uva, em primeira instância vai sair o quê? Vinho ou suco, que é o fruto da vide. Mas quando a pessoa não tem a disposição, nenhum argumento será válido. Somente Deus, pelo seu Espírito, pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos em Cristo que têm fraquezas, que têm dificuldades. Que essas dificuldades sejam encaradas como problemas e não como comodidades. Não podemos nos acomodar nisso por causa da graça e do perdão de Cristo. Pecado perdoado é pecado arrependido. Então que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a continuar nessa caminhada de busca do conhecimento. Não sabemos nada, precisamos aprender a cada dia, em nome de Jesus.